nós estávamos vendo métodos de aprendizagem, que a gente começou, primeiro, aprendendo a questão da pesquisa científica, do conhecimento voltado pro científico, né? E aí a gente viu um vídeo lá passada sobre o passo a passo da ciência. Não sei se vocês lembram que ali é a pura metodologia, né? A metodologia é justamente o estudo do método, daquele passo a passo. Então, como se fazer pesquisa? Aí a metodologia vem ensinando. O primeiro passo, observação, e dali a gente começa o processo de problematização. A gente viu que o mais importante aqui na pesquisa é a gente ter pergunta, são essas dúvidas, essas faltas de certeza, digamos assim, que vão nos levar a um resultado que a gente ainda não sabe qual que é, né? Então, qual a resposta que a gente vai chegar? A gente ainda não sabe. E muitas das vezes a gente finaliza uma pesquisa com outras perguntas. Foi isso que a gente viu, né? Esse passo a passo de observar, de criar perguntas, depois possíveis respostas que serão verificadas, isso em todo tipo de pesquisa se é feito. Mas em matéria de escrita, é feito de forma diferenciada. Por exemplo, a gente vai ver aqui na disciplina que, se eu for fazer um projeto científico, eu vou fazer já um modelo diferenciado do que uma monografia. Se eu for fazer um artigo científico, eu também vou fazer isso de forma diferente. Por quê? Porque existem tópicos que são obrigatórios em um e que não são obrigatórios em todos. E aí a gente vai ver os elementos de cada tipo redacional, né, disso aí. Antes da gente estar adentrando nisso, a gente começa a ter que ver uns detalhes sobre a questão da redação oficial, que é obrigatória para essa disciplina. É impossível, com a carga horária que a gente dá, por exemplo, todos os modelos de uma redação oficial. Mas eu vou passar para o PDF do manual, né, da redação oficial da República, onde lá tem todos os tipos de modelo. E a gente vai estar falando sobre os princípios que a redação oficial se baseia, para que a gente possa estar usando isso nas nossas redações científicas e também naquelas que a gente chama de diplomáticas, que são justamente os documentos que a gente lida em todas as formas da administração, né? Por exemplo, em todo órgão que a gente vai de administração pública, a gente vai lidar com ofício, com memorando, né? A depender, eu lembro que vocês falavam que já trabalharam em RH, essas coisas devem já fazer parte já da vida de vocês, isso. E a redação oficial, ela se preocupa não só com esse modelo, mas com a questão da escrita em si, que também é utilizado, né? Esses objetivos e esses princípios, esses fundamentos, digamos assim, na hora de escrever também o projeto. Então, a gente vai entender um pouquinho do que eu posso e do que eu não posso quando eu for estar praticando a minha escrita, né? Como eu falei para vocês, essa nossa disciplina acaba sendo teórica, porque a prática de vocês vai ser no decorrer com os trabalhos acadêmicos que vocês vão fazer. Por isso que entra a questão da padronização, e a gente associa tanto, né, a questão da metodologia com a questão da padronização, porque sim, faz parte dessa formatação por conta do cumprimento dos princípios que a gente vai estar aprendendo. Isso é para inteirar vocês do porquê que eu preciso entender dentro dessa disciplina, e se vocês forem ver os bons livros de metodologia, sempre eles vêm trabalhando a questão da aprendizagem. E a gente sabe que a aprendizagem ela é feita, os cientistas já conseguiram, né? Os grandes estudiosos da aprendizagem já conseguiram comprovar que há diferenças, por exemplo, no processo infantil e daqui do nosso da andragogia, né? O estudo aí da aprendizagem voltada aqui para adultos, né? O que é que se difere? Porque a nossa forma de perguntar, de se questionar, como a gente viu no vídeo da aula passada, ele já é diferenciado, né? Muita coisa a gente aceita sem questionamento, a gente já tem aquilo de senso comum, a gente simplesmente aceita. A gente não tem mais aquelas indagações da criança. Também é o fato, né, da memória já ser diferenciada com da criança por conta dos conhecimentos e experiências anteriores que a gente tem, e daí a importância de eu estar entendendo quais são esses conhecimentos anteriores, a realidade de cada aluno, por isso que eu sempre busco perguntar um pouquinho de vocês e ouvir um pouquinho de vocês com relação a isso. Agora que eu estou vendo que a Lorena levantou a mão, desculpa, Lorena, agora que eu vi aqui. Pode falar. Não, professora, o meu levantar de mão foi o seu ok, quando a senhora disse que ia esperar mais um pouco para as meninas poderem entrar. Ah, tá. Que ainda está aparecendo aqui para mim, eu pensei que tu queria falar alguma coisa. Então, eu vou continuar, tá? Aí,
nós estávamos vendo umas técnicas de aprendizagem na aula passada. Vou até olhar aqui onde exatamente eu parei com vocês. A gente viu a questão de apontamentos, onde podem ser feitos via anotações, via post-its, via marcações, a técnica da leitura global para depois a específica, o que é leitura ativa. Perguntei para vocês quais são os tipos de aprendizagem que, né, os métodos aí para tornar eficaz o processo de, não é nem de conhecimento, mas de fixação de conteúdo. Como é que vocês fazem para depois estar lembrando, né, daquilo que foi estudado? Vocês comentaram. E aí a gente fez o teste, né? Vocês lembram qual foi o resultado do teste de vocês? Deixa eu estar abrindo aqui o meu e-mail. Vocês lembram? Eu não lembro mais. O meu foi o estilo auditivo, professora. Auditivo, da Juliana. E o teu, Lorena? Eu não estava aqui na última aula, professora. Ah, eu tô te confundindo com quem? Quem é que estava na última aula? Eu tô achando que eu tô abrindo o e-mail que era de cara para Eu acho que com a Giovana. Isso, professora, foi com a Giovana. Tô vendo aqui o da Juliana, que me mandou por e-mail, estilo auditivo, verdade. Prefere ouvir aulas expositivas, palestras, podcasts, tal. De se escutar, tal. Deixa eu ver aqui se o da Giovana tá aqui no meu e-mail. Tá aqui. Pra gente ver o que o dela deu. Dela deu leitura e escrita. Esse estilo está relacionado ao visual, porém, é diferente por dar ênfase aos estudos escritos, às palavras. Tem maior facilidade na leitura, em transmitir suas ideias em redações, optando por estudar com livros, artigos, pesquisas e, na maioria das vezes, anota as informações das aulas expositivas. Bom, para a Lorena, que não estava lá passada, eu estou te confundindo com a Giovana, Lorena. A gente fez um teste para saber qual o método de aprendizagem, porque no momento que vocês vão estar estudando, né, a eficácia da aprendizagem, inclusive aqui, vocês vão... A gente viu que para a gente escrever, a gente tem que primeiro ler. E aí muita gente tem essa dificuldade quando vai fazer o TCC. Professora, eu li um monte de livro, mas eu não consegui identificar o que vai ser importante. Vejo também que muita gente tem dificuldade na hora de sintetizar as ideias, então lê um livro muito grande, lá de, sei lá, 300 folhas, e na hora dele transformar aquilo em um subtópico dentro de um capítulo, por exemplo, ele não sabe o que selecionar, ele acaba ou selecionando informações repetidas, por quê? Por causa da dificuldade de síntese. Tudo isso a gente adquire a gente sabendo fazer a leitura ativa, né, que para a Lorena que não estava lá passada é aquela leitura que eu consigo fazer a interpretação, eu consigo retirar realmente a ideia geral do autor, conseguir entender o raciocínio dele, por mais que eu não concorde, mas compreender o que está sendo dito ali, porque muitas das vezes a gente lê, precisa retomar, né, o que foi visto anteriormente, a gente não consegue compreender o que está sendo escrito. E aí a questão das técnicas, como por exemplo de sublinhar, a gente sempre está fazendo essa leitura prévia antes, a gente faz uma leitura global e só depois disso que a gente vem marcando, vem anotando, porque a gente já tem uma noção ali, uma filtragem, né, digamos assim, do que realmente vai ser necessário. Daí, por isso, eu me conhecer nesse meu processo ativo de aprendizagem para eu saber como que eu posso reter informações que eu vou utilizar depois nos meus trabalhos. Não só no TCC, né, gente, mas nos trabalhos acadêmicos de vocês, porque eu vejo que tem muitos profissionais que, quando a gente vai conversar, esses dias eu estava conversando com uma economista, e eu lembro que ela estava fazendo um trabalho com uma outra economista, não lembro qual era o documento que eles estavam fazendo, e aí ela perguntou assim, mas você não lembra disso não na faculdade? A gente aprendeu a fazer assim, assim, assado, e ela disse, não me lembro de nada disso. E aí uma tinha a experiência dela lembrar nitidamente de tudo que ela estava fazendo, tudo que ela tinha aprendido, ou seja, ela fixou aquela informação e estava fazendo diferença, porque era ela que estava ensinando para a outra não sabia. E a outra, mesmo com a certificação, não se sentia capaz de estar fazendo aquele documento sozinho, precisou pedir auxílio da outra. Então, qual é a diferença aí? A diferença realmente é nesse assentamento, né, nessa fundamentação, nessa solidificação dessa minha aprendizagem. Vocês vão todo semestre ter disciplinas diferenciadas. Vocês estão tendo algum tipo de disciplina agora no primeiro período, ou vai ser no segundo período, não sei da grade de vocês, que tem introdução a direito público, privado, algo nesse sentido? Porque geralmente a administração tem
em algum tipo de introdução envolvida com direito. Vocês já viram a grade de vocês? Para ver se vai ter? Vocês estão dormindo na minha aula? Professora, não. Agora, nesse primeiro momento, a gente não está tendo nenhuma aula que envolve isso, até onde eu sei, né? Vocês estão tendo No comunicação e expressão, né? Isso, sim. Eu Sim. acho que mais à frente vocês vão ter, porque geralmente tem uma disciplina que faz a administração que é relacionada a isso. Mas por quê? Porque ela é voltada para a área da administração pública e vocês precisam ter base. Aí por que eu ia dizer isso? Porque é só um período. Então depois já vem outras disciplinas, nunca mais você vai tocar naquilo ali. Se você não fixar, chega lá no 10º período e você fala, nossa, lá no primeiro período eu tive comunicação e expressão. Não lembro nem o que foi dado, né? Então, isso é para vocês começarem a enxergar, a Lorena que não fez o teste pode fazer depois, né? E começar a perceber como que pode tornar eficaz esse processo, né? Se o teu é auditivo, Juliana, muita gente fala que quando a gente vai dormir, assim que a gente está naquele estado de sonolência, antes do sono, é o melhor horário de escutar, porque tem uma parte do cérebro, uma parte das sinapses estão ligadas, e aí a fixação se torna melhor. Então, se tu coloca um podcast ou coloca um áudio, você nem tá vendo, né? Você está ali ouvindo, sei lá, uma aula, ouvindo alguma informação, por mais que você esteja em estado de sonolência, aquilo vai entrar de alguma forma na tua memória. Tem muita gente que usa isso, vai dormir com o fone, né? Escutando ou estudando, tem concurseiro que faz isso também, tá? Enfim, agora que a gente já se reiterou, Lorena já sabe por que a gente está dando isso, a gente vai estar finalizando essa questão da aprendizagem e a gente vai estar iniciando um outro assunto, tá? Não sei se esse segundo assunto eu vou conseguir finalizar, talvez fique quebrado para terminar na outra aula, mas eu já vou estar começando esse assunto de hoje. Qual é o novo assunto? Já vou adiantar para vocês, para na hora vocês não estranharem quando eu for cortar, tá? Terminando essa questão da aprendizagem, a gente vai se voltar um pouco para a questão redacional. Como eu falei para vocês, a gente tem esse manual de redação oficial. Alguém aqui já tinha ouvido falar desse manual? Não, professora. Não? Esse manual, ele é justamente para eu saber, né, qual é a forma que eu posso escrever esse documento. Né? E na gestão pública, na administração pública, vocês vão lidar muito com isso. Aí, assim, quais são os documentos que a gente vai estar vendo aqui, que eu vou estar, né, mostrando com vocês, modelo e tudo mais, vai ser os principais, que geralmente é o mais trabalhado, até em concurso público, quem for querer fazer concurso, né, eles usam muito, perguntam questão, eu já vi questão até assim do brasão. Brasão é localizado à direita, localizado à esquerda, eles perguntam muito isso, que é a ata e o ofício. Então, esses dois a gente vai estar vendo. Os outros eu vou estar mandando manual, mas a gente não vai estar trabalhando especificamente eles, porque o foco não vai ser de dar o semestre inteiro redação, só para vocês terem a base dos fundamentos, né? E ter uma noção de como é aplicado. Aí eu escolhi esses dois principais modelos, tá? Agora eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente estar, então, finalizando o assunto da aula passada. Espera aí um minutinho. Estou fechado aqui. Tá aí, meninas. Então, ó, o sinestésico, até agora ninguém da sala de vocês deu sinestésico, né? Mas é aquele que aprende geralmente na experiência, como a gente fala, colocando a mão na massa. Por que que a gente, quando tá dando, por exemplo, a metodologia, a gente sempre tenta, vez ou outra, fazer algum exercício com vocês escrito, né? Porque, primeiro, que independente do tipo de aprendizagem, qualquer forma ativa que vocês fizerem vai estar ajudando nesse processo, não só ouvir ou ler, mas vocês estarem fazendo alguma coisa. Segundo, que a gente sempre tem que tentar abranger todas essas formas. Então, por exemplo, como a gente está no EAD e pessoalmente a gente costuma usar o quadro, eu antigamente não usava muito slides, não era professora de ficar colocando slide, porque na metodologia geralmente a gente vai pontuando no quadro, vai conversando sobre, vai fazendo exercícios para treinar, né? Mas eu vi essa necessidade porque quem é visual vai fazer falta ver alguma coisa. E também para vocês não ficarem, né? Porque eu sei que é difícil vocês ficarem aqui me ouvindo aí, né? 2, 3 horas sem parar. Eu sei que é complicado. Chega um momento que o processo de reter informações realmente fica comprometido, né? Então, agora já está todo mundo por dentro de como
de quais são os seus processos de aprendizagem. Aí vocês têm que ver agora o que vão fazer com essas informações, né? O que eu posso fazer daqui para frente. Vamos lá agora sobre essas questões dos meus canais de aprendizagem. Então, vejam aqui que eles estão ligados justamente a esses tipos, ó. A escrita, a escuta, a leitura, a fala e o ato de fazer, né? O meu exercício ali, o meu contato. Aí a gente entra naquilo que é muito estudado em toda a questão aí que envolve teoria do conhecimento, como a gente viu ali, epistemologia. Se eu estou falando de busca de conhecimento, se eu estou falando de ciência, onde eu estou lidando com o conhecer, a busca da minha verdade, se eu vou estar lidando com a minha pesquisa, eu preciso entender como que funciona esse método para eu estar aprendendo, assimilando, e depois estar passando ali os resultados da minha pesquisa. E aí, essa pirâmide que é chamada, né, pirâmide da aprendizagem, ela é conhecida como pirâmide de William Glasser. Ele é um psiquiatra americano, ele estuda tudo voltado para a neurociência, mas ele se tornou, assim, muito conhecido por conta das contribuições e descobertas que ele fez nas pesquisas científicas dele, são voltadas para a saúde mental e o comportamento humano. E nesse estudo comportamental, ele começou a perceber como que o cérebro funcionava, como que cada pessoa conseguia, né, estar dentro desse processo de aprendizagem aí. Aí vejam aí que ele separou na pirâmide, né, os métodos ativos dos métodos passivos. Quais são os métodos passivos? Né? A leitura, vejam aí que vocês não estão fazendo efetivamente, né? Tem uma outra coisa ali, por isso que eu sou passiva. Eu estou lendo algo, ou estou aqui escutando. Vejam aí quando vocês estão escutando o professor. Quanto que se assimila? 20%, né? Aí se você escuta o professor e lê sobre o assunto, já aumenta ali 10% da leitura. Né? Se você visualiza, por isso que a gente fica tentando criar vários recursos, ó, 30%, né? Ver e escutar, 50%. Agora a gente entra para os métodos ativos, onde cresce consideravelmente aí a porcentagem. E aí, gente, é isso aí que a gente tem que usar ao nosso favor no momento que a gente está lendo, para reter informações, para depois a gente começar aquele processo da pesquisa. Porque como é que começa a pesquisa? Pela observação, tá? Eu sempre fico repetindo essas coisas, porque senão igual eu falei, né? A gente só tem aula uma vez por semana, se eu não fico repetindo o que a gente está dando, não vai costurar os assuntos, vocês não vão lembrar. Então, é técnica de memorização mesmo. Aí, vamos lá para os métodos ativos, ó. Quem aqui já teve a experiência, gente, de depois de você assistir aqui a aula, vocês vão contar para alguém? Vocês já tentaram fazer isso? Vai contar para a mãe, contar para o irmão, para a irmã, para o namorado, para o esposo. O que você deu na aula hoje? Ah, a professora falou sobre isso, eu aprendi sobre tal coisa. Vocês já experimentaram fazer isso? Sim, professora. E aí, o que você achou? Você depois percebeu alguma diferença com relação ao assunto Sim, que você comentou? a gente acaba absorvendo mais o assunto. E aquilo fica na nossa mente, assim, gravadinho. É incrível como a gente memoriza melhor aquilo que a gente explicou, né? Sim, é verdade. E aí tem gente que acaba falando... Uma vez eu perguntei isso para um professor meu, assim, que ele sabia todo o código tributário. Eu falei, professor, mas como que é possível, né, uma pessoa ter uma memória tão boa dessa igual de elefante? Ele disse assim para mim, você imagina que eu estou há tantos anos, ele falou, né? Tantos anos dando essa mesma disciplina. Quantas vezes eu já não li esse mesmo artigo? Então, acabou que a repetição ali gerou a memorização dele. E acaba que acontece isso mesmo, né? Aí vocês têm que usar essa técnica também, gente. Com os meus alunos de TCC, quando eles estão no processo da escrita, eu digo assim, aí eles, professora, eu não estou conseguindo fazer o problema da pesquisa, que é aquilo que a gente já viu lá passada, né? As perguntas, as indagações. Eu digo assim, fale do seu tema para sua mãe, para o seu pai, e aí veja, né? Ela vai lhe questionar, mas por que esse assunto? O que você está buscando? E aí você vai, nessa tentativa de explicar, você vai ver as perguntas que estão, quais são as indagações. Quando a gente externaliza isso, a gente consegue até entender melhor as nossas intenções, que às vezes a gente não consegue passar para o papel. O aluno fala, eu sei o que eu quero, mas eu não sei passar para o papel, eu não sei escrever o que eu quero. Então, quando você tenta falar, você se escuta, você consegue saber o que você tem que passar para o papel. Muita gente faz essa leitura em voz alta também, tá? Tem cursinhos que ensinam isso também, vai estar para concurso, tá ali lendo, lê o quarto em voz alta. Em vez de você ler em silêncio, a leitura silenciosa, depois você faz a leitura em voz alta. Eu sempre recomendo para os meus alunos, leu em casa, leu na aula silenciosamente, chega em casa, faz uma leitura
em voz alta. Você vai estar se ouvindo, você vai estar repetindo, vai estar reproduzindo. Aí, nesse 70% também entra a questão do debater. Então, você vai conversar sobre o assunto com alguém, aquela pessoa já vai dar outra opinião, você já vai refletir sobre aquilo. Então, já entra aí um processo ativo, né? O da reflexão, o do repensar, né? E também essas questões de que a gente está ativando ali uma nova modalidade de que eu estou participando do processo de aprendizagem, não estou só recebendo, eu estou falando também. Aí a questão 80%, gente, escrever, né? Ou seja, eu li sobre algo. Por isso que é importante quando o professor fala assim, faz aí um resumo. A gente até vê nessa disciplina, né? Diferença de resumo, diferença de síntese, diferença de resenha, vocês vão aprender isso. E aí, faça uma síntese sobre isso. A gente pensa, meu Deus, para que isso? Primeiro que você está aprendendo a pesquisar, a coletar informações. Né? Segundo, que você vai estar aí, ou na escrita, na interpretação, aprendendo a se expressar, aprendendo a treinar a técnica de redação oficial, que é a expressão do português corretamente. Aqui, quando a gente fala de usar o português corretamente, não é só voltado para aquilo que a gente aprende na gramática, mas para essas normas de redação que eu preciso dentro da ciência, né? Eu não escrevo uma redação do Enem que eles me pedem para fazer, por exemplo, dissertativa argumentativa, da mesma forma que eu escrevo o meu projeto de TCC, o meu artigo científico, porque se ambos têm que prezar pelo bom português e pelas normas da gramática, né? Porque há um método, há uma metodologia voltada para a redação oficial científica e diplomática, porque essa mesma regra do artigo, do TCC e tudo mais, também é utilizada para outros documentos que são diplomáticos, tá? E aí, gente, 95% é quando vocês estão explicando. Por isso que antes da prova, façam isso, essa revisão, né? Fala, chama o filho, chama o papagaio e fala, agora eu vou explicar para vocês o assunto da minha prova. E olha aí a capacidade de síntese, resumir, né? Isso é uma coisa muito complicada, como eu falei no início da aula, é você ler alguma coisa e depois você tentar sintetizar aquilo, você falar assim, nossa, eu li 300 folhas de um livro, como que eu faria o resumo dessa obra, com as ideias principais, né? Isso aí é um exercício muito importante para vocês utilizarem aqui dentro da metodologia. Definir, generalizar, elaborar e ilustrar. Então, aí já sobe para 95%. Claro que a gente não vai menosprezar os métodos passivos, não é essa a intenção da pirâmide. E sim da gente utilizar o método passivo junto com o ativo. Então, a gente tem que estar casando um de cima com um de baixo para tornar eficaz esse meu processo de aprendizagem. Novamente, repito que para que vai ser importante isso na disciplina? Porque nossa disciplina, ela está ensinando a gente a fazer tudo quanto é tipo de trabalho voltado para a academia, que agora vocês são acadêmicas, precisam estar fazendo de acordo com o bom português, de acordo com as normas da ABNT e de acordo com a redação científica. E também na entrega do trabalho final de vocês, que eu ainda não sei qual é o formato que eles vão estar cobrando de vocês, né? A depender, existem vários tipos, projeto, monografia, workshop, TCC, o tradicional que é o artigo, enfim. E existem outros métodos mais modernos de apresentação, mas todos eles vão estar prezando por esses mesmos princípios. Aí aqui eu trouxe para vocês, eu amo, gente, sou suspeita, sempre falo para vocês, gente, assistam o TED, porque eu amo assistir o TED de todos os assuntos, a gente aprende muito, porque aqui justamente tem experiências. Eu não estou falando só a teoria como eu dou aqui para vocês. Segundo o livro de metodologia, é isso, é aquilo. Aqui é uma pessoa que já passou por algo. Na aula passada, né, a Lorena não estava na aula passada, né? Na aula passada, o que a gente viu? A gente viu um sobre uma cientista e ela falando sobre o processo dela de fazer ciência e o que é importante para a pesquisa científica. E aqui na nossa disciplina, a gente lida com a pesquisa científica. Então, a gente viu passo a passo, né, da observação até a entrega de resultados e a importância de entender que a pesquisa ela não finaliza por completo, que ela está dentro de um recorte. Aí entra naquela questão de por que a gente dialogou sobre o mito da caverna, né? A busca da verdade, a epistemologia. Porque quando a gente está fazendo uma pesquisa,
é a busca da verdade ideal que a gente está buscando. Isso não quer dizer que se outro pesquisador ler esse meu trabalho daqui a uns anos, né, aquilo lá vai continuar sendo a verdade absoluta, porque tem o recorte espacial, tem o recorte temporal, né? A gente vai descobrindo a ciência e o conhecimento é um processo dinâmico, conforme a gente viu lá passado. Então, agora eu vou estar compartilhando esse vídeo. Ele é famoso no YouTube, tá, gente? Ele tem um canal, eu não lembro qual é o canal dele, é Nerd alguma coisa. E aqui ele está relatando por que ele resolveu fazer esse canal. O nome dele é Átila Yamarim. Quem está aprendendo com tecnologia não são elas, sou eu. Ah, legal. Agora que eu vi o comentário do Lucas, é que eu estava tentando lembrar o nome do canal dele, Nerdologia. No final ele falou, né? Gente, como vocês viram aí, ele se tornou youtuber, né? Mas o que ele estava falando? Desse processo ativo que a gente precisa fazer para aprender, né? E aí, seja método simples, onde para os mais tímidos, né? Ninguém vai ver em casa, com os meus familiares e tudo mais, ou na ideia dele que eu acho muito legal, eu não reter o conhecimento, de eu fazer alguma forma onde outras pessoas possam ter acesso. Outra coisa interessante é a questão da redação. Como eu falei para vocês, para quem entrou agora, né? A gente vai estar vendo hoje a questão redacional, né? Os princípios de como fazer aí a redação adequada voltada para a ciência, voltada para documentos e tudo mais, e trabalhos acadêmicos. E vejam que ele falou que quando os acadêmicos dos primeiros períodos, né, no início da graduação ali, escreviam documentos, artigos, enfim, eram melhor assimilados, melhores aceitos, mais elogiados do que aqueles que os próprios docentes estavam fazendo, porque muitas das vezes a gente acaba tendo uma linguagem já contaminada, né? Por exemplo, no direito a gente usa muitos termos antigos, do direito antigo, que hoje em dia nem é visto mais de forma assim legal, porque a linguagem precisa ser o mais clara possível, mas porque ainda se há uma tradição de linguagem muito erudita, rebuscada, onde se usa termos arcaicos, isso acaba dificultando um pouquinho a questão do entendimento, né? A depender do documento que você vai ler, você não consegue entender, isso não é o ideal, tem que ser acessível para todo mundo. Então, acaba que eu acho que esse fator da linguagem ainda não está contaminada, e até de tentar escrever da forma com que se está se recebendo, acaba facilitando. Agora que nós... Deixa eu dar uma olhadinha aqui no... Se já está aberto aqui, peraí. A gente já está quase finalizando esse assunto para começar o outro, tá, meninas? Deixa eu compartilhar de novo aqui com vocês. Aí. Aí vejam aí, a gente já conhece agora os tipos, né, de aprendizagem, que são aqueles onde cada um tem o seu, o visual, o sinestésico, os que são de leitura e escrita, os que são auditivos, né? Geralmente são esses. E aí a gente sabe também um pouquinho dos métodos ativos e passivos nesse processo. Há também alguns certos tipos de estratégia. A aula passada a gente até falou, né, sobre essa questão aí do local de estudo. Agora, principalmente, gente, na EAD, eu vejo que é muito importante isso, porque quando a gente está num local que é o nosso local de descanso, a nossa casa, é muito difícil para o nosso cérebro, que tem a tendência de querer economizar energia, é uma questão biológica mesmo, né? A gente costuma dizer que o cérebro é preguiçoso. Por quê? Porque ele quer economizar energia.
Então, ele só vai fazer aquilo que realmente for necessário. A gente precisa dizer para ele que aquele momento ali, a gente vai começar a nossa aula, a gente vai estudar. Então, eu sempre digo para os meus alunos, gente, ó, eu não cobro que vocês estejam com a câmera ligada, mas tomem muito cuidado se forem querer ficar deixa eu ficar aqui deitado na minha cama para poder estudar e ver a aula. No meio da aula, você já vai estar realmente muito mais cansado, sonolento, não vai conseguir prestar atenção. Quem usa computador, tem até aluno que liga o computador, fica na câmera, mas às vezes abre muita aba, acaba ficando disperso. Então, a gente precisa estabelecer aquilo que realmente tira, né, o nosso foco, principalmente numa geração que a gente vive hoje em dia, a geração do déficit de atenção, né? Isso tem muito a ver com a tecnologia, porque tornou fácil as atividades multifocais. Antigamente, se eu fosse fazer, né, mandar um recadinho, tinha que escrever uma carta, eu estava completamente concentrada ali na escrita. Mas hoje em dia eu consigo, né, estar escrevendo um e-mail e ao mesmo tempo estar ouvindo um vídeo do YouTube pelo meu celular, fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Então, acaba que isso gera, assim, uma certa dificuldade da gente manter a atenção numa só coisa, né? A gente tem que aprender a lidar um pouco com esse tédio, com essa monotonia, para não atrapalhar o nosso processo de aprendizagem. Aí, esse local de estudo, né? Deve ser simples, porque a gente evitar excesso de informação justamente para não me distrair, né? Porém, tem que ser confortável. Quando a gente vai lidar, né? Quando vocês forem estar lidando com disciplinas voltadas para o ambiente de trabalho, vocês vão ver que tem normatização também da ABNT voltada para essas questões, inclusive, de ergonomia, né? Ou seja, qual a altura da cadeira ideal para eu estar utilizando o meu computador, né? A mesa precisa estar de uma altura onde eu tenha apoio aqui do meu antebraço, para colocar meu antebraço, para evitar que eu tenha ler, para evitar que eu tenha problema na minha lombar. E aí a minha cadeira, eu que sou alta, tenho 1,69 m, ela vai ser diferente de uma pessoa que é mais baixinha do que eu. Não pode ser todo mundo com a cadeira na mesma altura. Por quê? Precisa estar adequado, né? Para minha visão também não ser afetada no computador. Existem normas, por exemplo, que janelas não podem estar atrás do meu computador se eu não tiver com uma cortina, algo que tampe a luz solar, porque essa iluminação vai acabar sendo projetada na minha visão. Então, tudo isso vem estabelecido com regras que a ABNT também se volta para o meio ambiente ali que eu trabalho. Quem trabalha em home office, quem faz teletrabalho, né, sabe disso. E quando eu vou estudar, é interessante eu pensar nisso. Qual é a cadeira que vai me deixar confortável, mas da altura adequada para eu estar utilizando o computador, um local onde não vai cansar a minha vista. Quem usa óculos, né? Ter esse cuidado aí de estar com o óculos. Lembrando que esse espaço, quando a gente fala assim subjetivo, é porque é muito pessoal, né? O que funciona para mim talvez não funcione para vocês. Eu ainda prefiro, estou aqui na escrivaninha, ó, porque eu ainda prefiro sentir que eu estou na escrivaninha do que eu ficar em um outro local que me distraia, né? Mas tem gente que trabalha na mesa, né? Adapta ali um cantinho da sua mesa de jantar, enfim, tem gente que arruma um cantinho no quarto. Precisa separar esse local aí, tá, gente, para aquele momento. Agora eu vou estar estudando, fazendo minhas anotações, lendo meu livro. Não adianta você querer ler livro igual a gente lê livro de literatura, né, na cama, deitado, porque realmente é complicado para assentar o conhecimento. E aí, condições necessárias para tornar esse estudo eficaz, ou seja, não só eu ler e acabar na semana que vem nem lembrando daquilo que eu vi, mas tornar isso aí algo dentro da minha memória, algo tido como importante. O cérebro da gente, ele armazena, né, realmente aquilo que ele crê que é importante. O ambiente, como a gente viu, é um dos fatores importantes também. Mas o que já foi comprovado recentemente, gente, principalmente essas pesquisas novas na área de aprendizagem voltada depois da pandemia, quando a gente está com um problema psicológico, algo que realmente afeta, acaba afetando o rendimento, né? Vocês veem que, por exemplo, quem lida com crianças, se você pegar uma criança que está sofrendo pelo divórcio dos pais, provavelmente o rendimento dela vai ser comprometido. Da mesma forma, se vocês, né, que é adultos, que eu digo vocês adultos, estamos aqui todos adultos, quem passa por uma perda, né, perdi mãe, perdi pai, perdi um parente, enfim,
com essa questão da pandemia tem acontecido muito isso, situação de divórcio, tudo aquilo que for abalar, a gente sabe que vai comprometer o nosso estudo. Então, a gente também precisa estar, hoje em dia já se tem esse espaço, né, de, como ele mesmo falou, eu estar falando com o meu professor, né, no vídeo vocês viram que ele falou que foi comprovado, né, aquele livro de pesquisas, onde realmente essa dinâmica entre professor e aluno é o que funciona na sala de aula. Então, o aluno ter esse espaço até para pedir auxílio. Gente, estou num momento difícil, não estou conseguindo reter o meu aprendizado, para poder todos estarem auxiliando nesse processo de tornar o aprendizado eficaz. Aí vejam aí essa afirmação: seres humanos assimilam e transformam as informações que recebem do meio ambiente. O processamento da informação no ser humano é um processo dinâmico e complexo. Vejam o dinamismo justamente que é aquele ato contínuo, né? Onde há orbitações ali, ele não está paralisado, e ele tem interferências, sim, né, do mundo externo, ali das novas teorias, dos novos conhecimentos que eu vou recebendo, tá? E aí tem o que a gente chama, dentro dessa estrutura, de estratégias de regulação. Elas são justamente, tem até um livro que fala, gente, sobre o hábito, né? E ele fala assim, tudo que você faz a partir de 7 dias, você começa a se habituar. Então, por exemplo, quem aí não consegue acordar cedo, aí experimenta você ficar ali, por mais que você sofra, 7 dias acordando cedo. Já foi comprovado que depois de 7 dias você já vai ter grandes tendências de ter facilidade depois de estar acordando cedo. Quero fazer reeducação alimentar, os 7 primeiros dias vão ser mais difíceis. Quero beber mais água, quero estabelecer 30 minutos para estudar o conteúdo que o professor me deu, né? Então, todo dia vocês separam meia hora para estudar o conteúdo dado em sala de aula. No início vai ser difícil se concentrar, depois aquela meia hora já vai ser algo que você consegue, enfim, orações, meditações, tudo que você for fazer, foi comprovado que esses 7 dias realmente é o que provoca mais choque, depois a gente vai se adaptando, né? Isso tudo nesse processo aí de regulação, tá? Isso ajuda a gente a modificar também o comportamento aqui dentro do estudo e a gente melhorar esses déficits que a gente tem de compreensão. Aí eu anotei alguns exemplos para vocês. Por exemplo, quando eu volto e releio alguma parte do texto que eu não havia entendido, tá? Então, vejam, é uma estratégia de releitura. Até falei para vocês sobre as leituras específicas, porque isso aqui vai ser uma leitura específica. Eu não vou ler o livro todo inteiro, mas eu vou retornar naquele local onde eu não entendi. Eu vou refletir novamente, eu posso estar utilizando outra técnica de leitura, né? Leitura em voz alta, por exemplo, e isso vai estar auxiliando, né, a melhorar aí aquele déficit que eu tive naquele conteúdo. Responder primeiro as perguntas fáceis para depois ir para as complexas. Essa também é uma técnica muito utilizada. Ao invés de eu estar ali gastando toda a minha energia, né, me cansando, refletindo diretamente naquilo que eu não sei, foca no que você já sabe. E depois você vai administrar aquelas informações que você precisa pensar com calma, já com a tranquilidade que você fez boa parte do trabalho, tá? Isso serve para prova, isso é técnica de concurso também. Outra coisa é a leitura que a gente já falou, né, nas aulas anteriores. Sempre vou começar por aquela leitura global, onde eu não fico muito preocupada, até quem vai ler livro complexo como Machado de Assis, ai meu Deus, eu li a primeira página e não entendi nada, é muito normal, né, termos que são arcaicos do português, é uma leitura mais densa, a gente no primeiro momento não compreender, você vai seguindo, vai lendo, vai entender o contexto, tenta entender cada tópico, cada capítulo, aquilo que eu já falei para vocês do português instrumental, né, palavras repetidas, né, quando eu estou estudando alguma língua na forma instrumental, português instrumental, inglês instrumental, sempre a gente foca no título, palavras repetidas, então essa é a leitura global, para depois eu ir voltando e até eu vou saber o que eu vou reler, né, pontualmente. E aí, a gente precisa diferenciar 2 tipos de memória, a de curta duração e a de longa duração, ou como outras pessoas chamam, né, a de curto prazo, a de longo prazo. Essa de curta duração é aquela que a gente guarda informações
quando ela está organizada em unidades maiores. Eu vou ler primeiro o conceito, depois eu exemplifico para a gente entender. A organização reduz a carga da memória. As estratégias de ensaio, aí, ó, repetir ou ensaiar a informação, podem ser utilizadas, ensinadas e usadas para organizar e reter informações por períodos mais longos. Aí eu já vou entrar, né, em outro período mais longo. O que é isso aqui, gente, com a questão de organização, né? Quando eu pego algum assunto novo, vejam, é aquele negócio que eu falei para vocês do cérebro. Se o cérebro não vê ali que tem alguma coisa importante daquilo, para que essa informação vai me servir, né? Geralmente, aluno tá lá tendo aquela aula de física dele e ele pensa, onde que eu vou usar isso? Nunca vou usar isso. Para que eu tô aprendendo isso? E acaba que vira uma dificuldade do cérebro mesmo. A gente percebe que quando a gente fala isso, a gente não consegue reter. Mas por quê? Porque nem sempre, tá? Existem professores que fazem isso, mas nem sempre o professor consegue voltar aquilo para a nossa realidade, até porque cada um tem uma realidade. Fica muito difícil, até como o Átila falou, pela formatação da aula, você conseguir fazer isso em turmas enormes, por exemplo, né? De 50 alunos aí. Mas o ideal é, ó, vou utilizar essa fórmula aqui da física. Quando que eu posso usar? Né? E aí você trazer para o aluno aquela informação. Em momentos que vocês forem lidar com a energia elétrica, em situações assim, assim, assado, e você transformar, né? Aqui, quando eu estou falando de redação, eu tento sempre trazer exemplos. Geralmente, o que eu estou mais habituada são exemplos jurídicos. Sei que não é o propósito, porque apesar de ser ciência social também, mas eu cito alguns que são acessíveis para todo mundo. E agora quero aprender com vocês essa troca de informações que vocês vão estar responsáveis por me passar, né, da realidade daqui da administração, onde vocês vão poder falar aí exemplos, né, dentro das disciplinas que vocês estão dando, né, que também fazem parte das ciências sociais. Mas por que isso? Para a gente poder trazer para a nossa realidade. Aí vejam a de longa duração. A de longa duração, ela já tem a finalidade de armazenar toda a informação que nós possuímos e não estamos usando, tá? Ou seja, não é aquela que eu estou no dia a dia necessariamente usando, mas mesmo assim, eu quero armazená-la nessa memória de longo prazo aí. Eu até já citei esse exemplo para vocês daquele filme do Divertidamente, né? Porque lá a gente vê que tem uma cena das memórias, onde tem memórias de longa duração ali, de longo prazo, que até estão meio ali apagadinhas, anestesiadas, são quase todas deletadas, que são da infância dela, mas estão ali, momentos marcantes, como, por exemplo, o brinquedo favorito dela, né? Eu acho que era o brinquedo favorito, enfim. Essa aí é a memória de longa duração, ela permanece ali. Geralmente, não sei se vocês já tiveram essa experiência, se a gente for pensar o que a gente comeu ontem, todas as refeições, a gente não consegue digitar. Mas se a gente perguntar algo da nossa infância, né? Quando você tinha lá 7, 8 anos, você consegue lembrar, né? De coisas assim com tantos detalhes, tipo natais, da infância, enfim, momentos em família, que a gente consegue lembrar melhor do que coisas recentes. Vocês já tiveram essa experiência de lembrar coisa antiga mais do que de agora? Eu gosto dessa, como vocês são pragmáticas, né? Aí a resposta é tudo no emoji, todo mundo se escondendo. Olha, eu brinco com os meus alunos de direito, eu falo assim, olha, quem estiver dormindo aí, saiba que eu tenho um drone, tá? Quando eu suspeitar realmente que vocês estão aí dormindo, eu vou mandar meu drone, aí eu vou ver quem é que tá cochilando na minha hora, tá fingindo que tá prestando atenção. Vocês verem aquela aqui, meu drone. Eles acharam que eu tava mentindo. Olha aqui para vocês verem. Isso aí é para vocês acordarem. Cuidado comigo. Vocês estão muito caladinhas aí. Juliana ainda se manifestou. As outras não se manifestaram. Olha lá. Enfim, isso é justamente por essa questão da longa duração, né? Giovana tá rindo. Porque vocês são muito modernos, gente. Tudo no emoji agora. Tudo na figurinha. Aí vejam, enquanto a informação lá que a gente viu no de culta precisa ser setorizada, organizadinha, para entrar em caixinhas separadinhas das informações, por exemplo, isso aqui é da área de culinária, isso aqui é o que eu vou usar com meu filho, isso aqui é uma informação que eu vou usar na faculdade, informação acadêmica, então a gente meio que setoriza essas informações
né, na de curta. Aqui na de longa, ela já precisa ser mais elaborada, eu já preciso refletir mais sobre isso, por isso que entra naquele mecanismo ativo. Quando eu começo a falar, repetir, explicar, fazer exercício, tudo isso já começa a elaborar muito mais aquela informação que eu tive. E isso aumenta as chances ali dela começar a entrar, né, na área do cérebro que é responsável por essa memória de longa duração. Aí, novamente, falo com vocês, precisa ser conectada para consistir nessa memória de longa duração. Aqui, como eu já falei para vocês, todas essas estratégias justamente para auxiliar vocês nesse processamento dessas informações, porque o objetivo da gente é que vocês tenham essa última memória, que é de longa duração. Que vocês saiam da faculdade com o máximo de informações assentadas ainda de longa duração, para que vocês possam lembrar, nossa, quando eu estava na aula tal de comunicação e expressão, eu lembro que eu tive uma aula assim, assim, assado, tá? Assim como a gente lembra da nossa infância. Por quê? Porque teve algo refletido. Aí, quando eu falo para vocês esse conectado armazenado, gente, como é que eu posso explicar para vocês? É justamente a questão dos conhecimentos prévios, tá? Como assim? Aqui, nós que somos adultos, estamos falando, né, de aprendizagem voltada para adulto, eu preciso conectar isso que eu estou tendo com a minha realidade, senão o meu cérebro não vai achar que isso é uma informação significativa. É o que a gente chama de aprendizagem significativa. A aprendizagem significativa, ela é sempre voltada para aquilo que eu já conheço anteriormente e que vai fazer algum sentido para a minha vida. Então, vejam, vocês estão fazendo administração porque a realidade de vocês já é voltada para a prática da administração. Vocês já vivem isso. Então, isso tem uma importância para vocês. E aí vai ser fácil quando vocês lidarem, por exemplo, com questões do RH, que vocês já trabalham, com questões voltadas para áreas da administração que tem a ver com o que vocês já fazem. Mas a nossa disciplina, ela é uma disciplina que já tem essa dificuldade do distanciamento, porque muitas vezes o aluno não passou por iniciação científica, vocês nunca fizeram nenhum trabalho científico. Fica difícil entender onde é que eu vou encaixar isso na minha vida, onde é que isso é importante na minha vida. Então, a gente precisa começar a trazer esses conhecimentos voltados para a escrita. Quando que vai ser importante? Quando você for elaborar, né, seus documentos, quando você for aí estar em tese de pós-graduação e outras coisas, para quem for querer seguir a área como pesquisador. Assim como a colega daquele vídeo que a gente viu lá passado, existem vários projetos, inclusive remunerados, tá, gente? Nas diferentes áreas. Então, por exemplo, quem mandar o melhor projeto de administração, eu já vi, assim, concursos de monografia. Quem mandava a melhor monografia naquele ano sobre o assunto tal ganhava 30 mil reais. Então, existem esses tipos de competições. E aí, claro, você vai fazer uma monografia sobre o quê? Você precisa ter um bom problema, uma boa indagação para você estar escrevendo sobre algo. Então, você tem que estar ligado ali nas coisas, pesquisando muito, lendo muito, para você ter uma ideia muito legal e estar por dentro disso. Tem gente que vive só de pesquisa, né? São cientistas aí, e vocês podem ser da área da administração. Mas a relevância vai ser porque, por mais que tenha gente que fala, né, não gosto do português, é o que a gente usa aqui no nosso país. Então, vocês precisam dizer para si mesmos, né? Vai ser significativo, vou aprender a escrever melhor, vou aprender a assimilar melhor. E aí já tentar conectar isso, que eu não tenho como fazer isso por vocês, porque eu não sei quais são os conhecimentos prévios de vocês, mas em cada aula tentar encaixar, é assim que a gente diz. Eu tento conectar com algo que faz parte da minha realidade, aquilo. Então, a cada aula tenta pensar no que seria útil, e assim é um processo interno onde eu mesmo já estou criando esses armazenamentos dentro da minha memória. Não, aqui já é outro material. Ó, antes de eu abrir o outro material, quero dar a palavra para vocês. Até aqui, tá tudo ok? Vocês querem comentar ou perguntar alguma coisa? Vocês estão muito caladas. E digam aí, antes de eu abrir o novo assunto. Porque agora o de aprendizagem a gente acaba por aqui. Por mim tá tudo ok, professora. Que a senhora Vou dar um explicou. cascudo na Giovana aí, que essa moda que ela não tá falando nada. Olha aí, ó. Todo mundo calado. Essas administradoras Tudo são certo, tímidas.
As administradoras estão muito tímidas. Ninguém está ligando a câmera, estão me deixando aqui solitárias nessa câmera. Tá tudo certo, professora. Certo, aí eu quero, o dever de casa que eu quero é isso. Vocês pensem como é que a partir de agora vocês vão criar o local para quem não tem, tá? De estudo. Como é que vocês vão poder utilizar técnicas legais, já que até vocês podem estar criando, né? De leitura, de sublinhado, enfim, de tudo isso que a gente. E aqui na aula também, a gente vai ter uma aula, como vocês viram ali no slide, né? A gente vai ter uma aula voltada para a questão de resumo, fichamento, síntese, para vocês saberem fazer isso e utilizar da melhor forma, tá? Até porque esse tipo de registro vocês vão precisar quando forem entregar o TCC de vocês. Para quem chegou depois, eu tinha dito que hoje a gente ia começar um novo assunto, que provavelmente não vai ser finalizado hoje, porque, né, geralmente leva mais de uma aula, mas a gente vai estar começando esse novo assunto hoje, tá? E ele vai ser sobre o quê? Só para vocês não ficarem, por que a professora está falando isso? Para quem chegou depois, né? Porque eu acho que estava só a Juliana e a Lorena aqui no início da aula. A gente vai estar dando início à questão de que a gente chama de redação oficial. Quem já fez concurso público sabe, né, que cai sempre redação oficial. Aí o que é isso? Né? Falei aqui sobre o manual de redação oficial. A gente tem um manual da República que serve para o Brasil inteiro, em todas as áreas em termos de escrita, tá? E aí, essa escrita, ela é padrão tanto para o processo científico, que é o que a gente se preocupa aqui na pesquisa em administração, porque a pesquisa nada mais é, né? Desse método que vocês vão estar fazendo e entregando de alguma forma, apresentando-se de alguma forma depois. Tanto é voltado para o científico, quanto é voltado para as questões que a gente chama de diplomáticas, ou seja, vocês estão lá, são administradores, estão em algum órgão da administração pública, sei lá, SEDUC, SEMED, até o FAM, que é fundação, né? Algum tipo de sociedade de economia mista, não sei, estão lá trabalhando como administradoras. Vocês vão lidar com certos tipos de documentos oficiais, que já é conhecido por todos nós, né? Todo mundo já ouviu falar em ata, vocês trabalham, né? A depender do cargo de vocês com isso. Atas, ofícios e tudo mais, tem vários, né? Vários, memorando e tudo mais, relatórios. Ninguém vai ficar, né, a disciplina de redação oficial inteira, que a gente dando tudo, detalhe por detalhe, porque não daria tempo. Mas a gente precisa, assim, saber os princípios de todos, porque todos eles respondem aos mesmos princípios, tá? Que tem no início do manual. Até falei aqui que, se vocês quiserem, né? Eu posso estar mandando para vocês o PDF, ele é disponível para todo mundo mesmo no Google, posso estar mandando para vocês o PDF, onde tem modelos lá no manual, é completo, tem modelos, detalhes. Aqui a gente vai estar dando os princípios e as principais, né? Por exemplo, ofício, ata, relatório, essas são as que, inclusive, em concurso público mais caem e são as mais recorrentes, mais importantes, porque, pautada nesse modelo, você consegue adaptar todos os outros. São poucas coisas que mudam, elas são, assim, as mais complexas. Então, aquela coisa de quem pode muito, pode pouco, é nesse raciocínio que a gente faz. Entendendo um ofício, entendendo uma ata, eu consigo entender os documentos que são menores, que são mais simples, menos complexos, somente lendo realmente o manual, tá? A gente visualizando ali a aplicação de alguns, a gente consegue visualizar. Então, agora, é isso que a gente vai estar iniciando, a questão voltada para a redação oficial, para a gente poder entender como que, quando eu vou abrir o meu Word e finalmente dizer, agora eu tenho minhas perguntas, eu tenho os meus problemas, eu já tenho ideia das minhas hipóteses, eu vou escrever isso para um leitor. Alguém vai ler o meu trabalho, meu professor orientador, as pessoas da banca, as pessoas que depois vão ler, né, os trabalhos de vocês através da internet, porque a gente sabe que a ciência não fica para a gente publica, né? Então, é essa a finalidade, tá? Vou estar compartilhando agora a tela com o novo assunto. Aí, qualquer coisa, vocês me avisem aqui, levantem a mãozinha. Tem uma coisa que eu não perguntei, que na aula passada eu perguntei. Vocês vão querer que eu vá direto ou vocês querem aqueles 10 minutos de intervalo? Porque na aula passada as meninas não quiseram ir direto. Vocês que me falam. Digam aí. Porque como falta 10 minutos, eu quero saber se eu continuo ou se vocês querem que eu dê a pausa.
Por mim, pode ir direto. Não sei as meninas aí. Por mim também, professora. Então, a gente vai direto. Todo mundo ok, né? Então, vamos lá. Então, vejam lá. Questão da necessidade aí da boa escrita quando eu estou lidando com redação oficial ou redação científica, tá? Aí tá com erro ortográfico, gente, de digitação, redação técnica. Deixa eu até já corrigir, que depois fica para depois eu nem corrijo. Pronto. Redação técnica e científica, né? Vai exigir uma forma simples e objetiva de escrita. Quando eu falo objetiva, é justamente por aquela questão que eu falei para vocês. Antigamente, para você ver uma boa técnica, você atribuir o fato de alguém ter uma grande habilidade na língua portuguesa, seja em qualquer área dele, seja administrador, seja um jurista, seja um jornalista, né? Pela quantidade de termos, digamos assim, difíceis, né? O falar bonito era ligado ao falar difícil. E isso tornava muito distante o entendimento a depender do leitor. E isso compromete o processo comunicativo, como a gente vai estar vendo aqui. Então, quando eu falo objetivo, eu ir direto ao ponto, eu não ficar enrolando e criando milhões de palavras que vão dificultar o entendimento. Isso aqui em forma de escrita de parágrafo, gente, quando a gente for ter a aula do parágrafo, que a gente tem aqui na metodologia, vocês vão ver que é importante eu até ter um cuidado com o tamanho desse meu parágrafo, tá? O tamanho do parágrafo não quer dizer que, tipo assim, coloquei 2 linhas é suficiente. Não, claro que tem que ter a quantidade de informações necessárias para eu estar finalizando o parágrafo. Mas se eu faço um parágrafo gigantesco, eu já peguei, tive uma aluna de TCC, que ela tinha o hábito, né? Por exemplo, teve um parágrafo dela que deu uma folha, não estou mentindo para vocês, ainda tem um projeto dela aqui. Era uma folha, um único parágrafo. Isso torna muito cansativa a leitura, além de que você precisa ter essa capacidade de síntese para produzir os parágrafos, né? Então, ser objetivo é eu ir direto ao ponto, eu não utilizar, eu ter, né, fluidez ali no meu texto, tá? A forma simples aí não quer dizer que eu não vou estar respeitando as normas de português, gente. Eu vou falar simples, então eu posso falar errado. Não é nesse sentido. E sim também no sentido de tornar limpo o meu texto, né? Não tornar aquele texto poluído, que tudo aqui, gente, é visando a compreensão adequada, tá? Do meu leitor. Por isso que aí o manual também fala que a gente deve evitar o rebuscamento, aquela língua realmente erudita, ou que eu posso estar utilizando termos que já são do português arcaico, né, o português antigo, que já não condiz com o português atual, né? Porque eu vou comprometer também a comunicação, a mensagem que eu estou querendo passar. Já falei para vocês que o simples não quer dizer o descuido com a língua portuguesa, e sim, né, a limpeza do meu texto. E aí a redação oficial moderna, diferente da tradicional, né? Como, por exemplo, a gente tem os grandes escritores antigos, Rui Barbosa era um dos grandes mestres, né, da língua portuguesa, da escrita, enfim, não só da área dele do direito, mas em tudo que ele ia falar, né? Mas se a gente pega os textos dele, a gente tem uma dificuldade de escrever, porque naquela época o tradicional era estar se escrevendo daquela forma. Hoje em dia já não é assim, tá? Por isso, a questão que o Átila falou, né? Se eu peço para vocês escreverem sobre um assunto, talvez as pessoas vão preferir os trabalhos de vocês do que pessoas que utilizem essa linguagem rebuscada aí. Porque, com certeza, o aluno ele começa indo direto ao ponto. E depois de um tempo, quando começa a estudar melhor essa questão da redação, pode achar que uma redação boa é aquela redação cheia ali de rebuscamento. Aí a gente entra na questão da teoria da comunicação, né? Duas são as funções principais aí em torno dessa teoria comunicativa. E aqui, quando eu falo comunicação, não é só necessária para a entrega do trabalho científico de vocês escrito, mas a gente vai ver também, né, que
Vejam, não sei se aqui, como eu sempre repito para vocês, né? Ainda não falei, tenho até que falar com o professor Matheus qual é a modalidade que vocês vão estar entregando lá na frente, porque a nossa disciplina, ela é diretamente ligada, né, ao que vocês vão ver lá na frente como TCC, independente da modalidade de TCC que for, mas geralmente se pede sim um ato comunicativo oral, né? E aí é por isso que quando a gente está estudando metodologia, nos livros contemporâneos sempre tem questão da oratória. Então, se vocês pegarem livros atuais de metodologia científica, os autores têm uma preocupação, primeiro, de inserir essa teoria da aprendizagem que a gente está vendo agora, porque é voltada para a leitura, voltada para tudo que eu vou pesquisar, eu tenho que aprender muito, né? O pesquisador, ele sabe muito daquilo que ele está falando. Não tem como eu perguntar para a colega, aquela do vídeo da aula anterior, da pesquisa que ela estava fazendo sobre eucalipto. Lembra que ela formulou uma questão com eucalipto que evitava que desse bichinhos, né, ervas daninhas ali nas plantações. E se eu perguntar sobre isso, ela vai conhecer profundamente, porque ela precisa observar muito, ler muito, fazer muitos testes para aquilo. É por isso que na universidade a gente pede para vocês que façam um TCC, porque vocês vão sair especialistas em um assunto, pelo menos. Aquilo ali, vocês vão ter total domínio da pesquisa que vocês fizeram. Aí, como eu estava dizendo para vocês, os teóricos atuais da metodologia, eles separam aulas voltadas para a oralidade também, porque antigamente a metodologia se preocupava só com a parte escrita. Então, agora sempre tem essa questão da aprendizagem e a questão da oratória. É onde se ensina a questão como fazer um bom seminário, quais técnicas de oratória eu posso ter. Vejam, não sei se é o caso de vocês, tá? Mas no direito eu percebo muito isso com os meus alunos. Às vezes eles querem sim serem advogados, mas na hora de apresentar qualquer tipo de trabalho, eles não querem falar. Professora, eu não quero falar, eu tenho pânico de falar, me passe qualquer coisa, menos isso. Então, assim, para o aluno entender que aquilo vai fazer parte do dia a dia dele, porque ele vai ter que estar conversando nas audiências com o conciliador, com o jurista ali, com o magistrado, com o juiz, ele vai ter que estar conversando com o cliente dele, ele vai ter que estar defendendo o caso, não tem como ele falar, eu só vou escrever, eu não quero falar. Então, não vou dizer um mal necessário, porque não é mal, é um bem, né? Precisa lidar com isso da melhor forma e aprender. Então, se eu, por enquanto, não me sinto pronta, quais são as técnicas que eu preciso usar? Essa comunicação, essas teorias, elas também vão se voltar para essa questão da oralidade. Aí, veja, possui duas funções fundamentais. Primeiro, é a de estabelecer relações entre os seres humanos. Vejam, tudo que vocês vão fazer no dia a dia de vocês se dá através da comunicação, né? Quando você vai escolher o seu parceiro, por exemplo, você não vai querer estar casando com uma pessoa que você não se comunica bem para resolver todos os problemas, seja ele financeiro, qualquer tipo de problema que você vai ter no seu relacionamento conjugal, vai ser através do quê? Da comunicação. E aí vejam que geralmente, né? Eu tento trazer exemplos para a gente visualizar melhor. Quando o casal chega aí num terapeuta, é justamente porque ele precisa do quê? Do intermediário na comunicação, porque às vezes a mulher está falando e o marido entende X, não é o que ela está querendo dizer, como se ela falasse grego e ele falasse alemão. Isso aí é problema da comunicação. Às vezes isso acontece também entre mães e filhos, né? O fator das gerações, às vezes o que é a nossa forma de falar agora não é a forma dos nossos pais, não é a forma dos nossos filhos, né? Na gente, na qualidade de mães, enfim. Então, essas relações são realizadas através do ato comunicativo. Isso não quer dizer que é só no ato falado, por exemplo, surdos e mudos. Mas professor, ele não escuta, ele não fala. Aqui a comunicação se dá de uma outra forma, né? Seja através da Libra, seja através de Braille, mas sempre há comunicação, gente, sempre. E a outra função é a de transmitir mensagens com finalidades intencionais. Vejam, se eu escrevo uma ata, eu tenho uma finalidade ali por trás daquela ata, daquele documento. Desculpa, gente. Da mesma forma, eu preciso entender o objetivo do ofício, que já vai ser outra finalidade.
Se eu escrevo, como eu falei para vocês, uma redação do Enem, né? E tem ali uma formatação pedida, vai ser um texto narrativo, vai ser um texto dissertativo. Tem uma finalidade dentro de cada um que eu também preciso conhecer. Como é que é feito um texto descritivo? Qual a diferença para o narrativo, né? Aqui na questão do TCC, qual é o objetivo? O objetivo é eu entregar o resultado da minha pesquisa científica, eu trazer resultados, eu auferir hipóteses, né? Coletar dados, tudo isso faz parte da pesquisa científica. Então, aqui é sim uma transmissão com uma finalidade, que eu vou estar transmitindo para quem? Para minha banca, né? Ou para a sociedade, se for em formatação de workshop. Eu vou estar transmitindo para o leitor, que vai estar tendo acesso ao que eu escrevi, independente do formato que seja, né, essa minha pesquisa. Enfim, aqui nas ciências sociais, né, por excelência, ela é estabelecida com uma finalidade. Então, vejam, a depender da área, né, mas sempre com uma finalidade. A estrutura da comunicação atual guarda estreita semelhança com a que foi estabelecida por Aristóteles. Aristóteles, ele é o rei da argumentação, né? Eu tenho um livro que eu gosto muito, que é a Arte de Argumentar, e ele fala da argumentação de forma geral, não é voltada para nenhuma área, assim, em direito, administração, não. Sobre a argumentação em si mesmo, sobre a importância de saber se comunicar, argumentar, persuadir, em qualquer área, tá? Se vocês quiserem, eu posso estar passando só para quem tiver interesse lá em casa. É um livro bem legal, acho que ele é 50 páginas, ele é fininho, e a leitura dele é bem fluida mesmo. Enfim, por isso que a gente cita Aristóteles, né? Porque Aristóteles, daquela época, ele já tinha os dizeres no sentido de que tudo se pauta da argumentação, da reflexão. E é a visão que a gente tem hoje, trazer essa reflexão, trazer essa argumentação, né? Argumentar naquilo que eu estou fazendo. Gente, se vocês já estiverem assim, exaustos, porque eu sei que a aula de hoje é conteudista, né? Tô dando muito conteúdo, muita teoria, muito conceito, vocês me avisem, tá? Porque eu vou seguindo assim, porque tem que dar o conteúdo, mas eu fico preocupada aí de como que vocês estão recebendo. Me avisem se estiverem muito cansados. Aí a gente entra num ponto que os livros sempre trabalham, a diferença da comunicação com a linguagem. Quando eu estou lidando com essa linguagem, quando eu estou lidando com a redação, com a escrita, com a ciência na forma redacional, que é o TCC, né? Qual é a diferença aí da comunicação? Aí vejam, né? A comunicação, ela vai se associar com essa ideia de convivência, aquela primeira acepção que eu falei para vocês, que está ligado do ato de relação em grupo. O objetivo aí é o entendimento. Eu acho que vocês já ouviram falar, que está sendo muito comum, hoje em dia as pessoas falam assim que não tem mais erro, né? Não tem erro linguístico, não, isso não é erro. Se eu tratar como erro, vai ser um preconceito linguístico. Hoje em dia tem grandes polêmicas sobre isso. A questão, na verdade, é que estão confundindo a questão da gramática, né, do entendimento ali da norma padrão do português, com a questão de comunicação, porque a comunicação, sim, ela é eficaz, ela é efetiva, quando eu digo ou quando eu escrevo alguma coisa e o outro entende. Então, eu não posso dizer que se eu estou falando aqui português com vocês e vocês não sabem o português, vocês já sabem alemão, que teve comunicação, porque vocês não vão entender nada. Eu preciso estar utilizando uma forma de falar que vocês vão entender, uma língua que vocês têm conhecimento. Então, vai haver linguagem, não vai haver comunicação. Comunicação é diferente da linguagem. A comunicação, ela exige que haja uma interpretação, um entendimento, né, de ambas as partes. Aí a gente entra no ponto que a comunicação, ela também vai ultrapassar o plano histórico. Ela vai além do tempo. Vejam que coloquei o exemplo para vocês de um poeta latino chamado Horácio. Tem gente que às vezes não o conhece pelo nome, mas se vocês forem procurar no Google, vocês vão ver que tem várias citações que a gente repete, que são de Horácio e às vezes a gente não sabe, né? E aí ele costumava dizer que ele não morreria, ele continuaria existindo após a morte, porque a escrita dele continua, a obra dele, o legado que ele deixou documentado, permanece e afeta até os dias de hoje, assim como Aristóteles, assim como Rui Barbosa, assim como Clarice Lispector, assim como Machado de Assis, enfim, assim como tantos outros que dão suas contribuições, assim como vocês vão dar as contribuições de vocês na ciência quando estiverem saindo agora da graduação. Para sempre vocês vão estar marcados ali, né? Quem digitar o nome de vocês vai ter acesso, porque a pesquisa é pública, vocês vão assinar um termo para isso, né? Enfim.
Aí a comunicação, ela se dá pelo falar, né? E os livros de metodologia sempre colocam essa questão da racionalidade em jogo, né? Ao homem que é reservado esse ser racional, então, portanto, a racionalidade do falar. Eugênio Coseriu observa que o homem é um ser falante, ou melhor, é o ser falante. Aí entra nas formas de comunicação, né? E que são duas aí. Nós podemos nos comunicar de forma verbal e de forma não verbal. A de forma verbal, a gente já, né, bem conhece, estamos aqui, podemos falar na oralidade, né? Podemos também falar na escrita, né? Mas as formas não verbais, a gente vai ver aqui alguns exemplos de como a gente pode estar identificando isso nesse processo comunicativo. Vejam aí a questão, por exemplo, da linguagem corporal, tá, gente? Coloquei aí exemplos para a gente conseguir visualizar. Todo mundo conhece Charles Chaplin, principalmente, né, aquela obra onde ele está na fábrica, está na indústria, né, e ele fica fazendo movimentos de repetição como operário. Lembram dessa cena do cinema mudo, que é super famosa? E aí, o que é dito ali, né? Todo mundo fala, e o corpo fala por ele, porque era um cinema mudo, né, gente? Ele não precisava ter fala nenhuma no filme dele para a gente conseguir compreender aquela mensagem, que até nos dias de hoje, quando a gente vai falar de capitalismo, quando a gente vai falar de revolução industrial, de coisificação humana, a gente utiliza sempre esse filme. Então, ali é uma forma de linguagem corporal, onde eu estou vendo o que ele está fazendo, eu consigo entender. Coloquei para vocês o exemplo aí também de Bette Davis, que para quem não conhece é uma atriz americana da região de Massachusetts, e ela ganhou várias estatuetas do Oscar, ela ficou conhecida pelas vilãs que ela fazia. E todo mundo dizia, né, que pelo olhar dela, o olhar de Bette Davis, ela conseguia encarnar aquela vilã. Então, a expressividade ali nos olhos, muitas vezes em cenas de vilão, onde não tinha fala também. Aí eu coloquei para vocês, né, meu autor favorito, que é Machado de Assis. Vejam quem já leu aí Dom Casmurro. Alguém aqui leu? Se não leu, acho que pelo menos já ouviu falar, né? Todo mundo já ouviu falar, conhece a história? Sim. Sim. Nós estamos igual aquele filme da Eliana, aqui, aquele negocinho, né? Sim. Quer trocar? Sim. Já estou conseguindo vocês falarem pelo menos uma palavra, tá vendo? Já saíram do emoji, a Alessandra pelo menos falou sim. Então, gente, a questão ali em voga, né, como a gente sabe, é a do adultério, se houve ou não, que até hoje se discute essa questão do adultério de Capitu. Mas uma coisa interessante é que Machado, ele utiliza muito a questão corporal e principalmente os olhos, e a gente fala muito que os olhos, eles expressam, né, a nossa alma, os nossos sentimentos, para falar de vários outros personagens, não só o de Capitu. O de Capitu ficou muito conhecido, a citação dos olhos oblíquos e de ressaca, né? Mas também, vejam aí os outros personagens, ó. Ele, quando vai falar do tio Cosme, ele fala que ele tinha olhos dorminhocos. Quando ele vai falar de Justina, ele fala que ela tinha olhos curiosos. O Escobar, olhos refletidos, ou seja, passando uma ideia de passividade. Quando você reflete alguma coisa, não é porque você é. Você está pegando algo reproduzido de outra pessoa. Então, já é ele dando ali um caráter não tão bom, digamos assim, para o Escobar, né? Olhos quentes e intimativos aí de Sancha. Olhos policiais, novamente, quando ele está citando de Escobar. E o de Capitu, que a gente já sabe, né? Olhos oblíquos e de ressaca. Aí vejam também que nessa questão X do adultério, qual foi o momento que ele se questiona de haver ou não o adultério? Ele olha para Capitu e ele diz que os olhos dela estavam como olhos de viúva, olhando o corpo, né? Velando ali o corpo de Escobar. Então, ao ver a forma que Capitu olhava para o morto, é que ele percebeu, né, ali que houve o adultério, que ele foi traído. Enfim, tudo isso, gente, são exemplos, obviamente, né, para a gente entender das mensagens que são passadas no processo comunicativo através do nosso corpo. Não sei se vocês gostam ou conhecem, mas eu gosto muito desses negócios de análise neurolinguística, não só corporal, né? Vai mais para a área da neurolinguística, nem sempre é só o corpo. Mas hoje em dia a gente tem canais famosos na internet, como aquele Metaforando do Vitor Santos e também o do Ricardo Ventura. Vocês conhecem?
Não. Não Eu conhece? não, professora. A Alessandra tá me lembrando muito, gente, aquele negócio. Sim, não. Tu conhece, Juliana? Não, professora, não conheço. Eu Gente, também não. vocês têm que ver, eles são especialistas, né, em análise neurolinguística, então eles olham a forma que você está se portando, a sua voz, eles analisam por completo. Então, os grandes casos de repercussão, por exemplo, quando teve aquele caso da Nájila com o Neymar, vocês lembram? Aí eles pegam os vídeos e eles analisam, tipo, Nájila falou a verdade, caso Flor de Lis, sempre quando acontece uma novidade do Flor de Lis, eles colocam. Recentemente teve aquele do Carol Conká, aquele caso do rapaz que ela teve um affair, né? Não sei qual é o nome, dentro do BBB. E eles pegaram as cenas dele com ela para poder analisar se ele realmente estava confortável, se ele realmente queria, se ela estava realmente forçando uma situação. Então, assim, eles analisam quando você fala se realmente há veracidade. E isso já é utilizado em termos de tribunal, tá? Por exemplo, quando tem questões de júri que envolve estupro, esses profissionais já são chamados para analisar o réu, para ver se realmente a verdade ali no testemunho está sendo dito. Porque tem uns que conseguem burlar aquele negócio do detector de mentiras, né? Tem psicopatas que eles conseguem burlar até os batimentos cardíacos, gente. Já teve caso que aconteceu isso. Então, eles conseguem mentir e enganar a máquina. Eu sei que é raro, mas acontece, né? Já houveram casos nesse sentido. E aí agora já existem esses profissionais, já estão sendo aceitos para estarem analisando voz. Por exemplo, a pessoa olhou para que lado, né? Está indo para o lúdico, está inventando, enfim. Essa questão do corporal, vejam que a gente já tem um senso comum. Quando a gente tem uma pessoa que está falando alguma coisa que ela está sendo acusada e ela desvia o olhar, ela fica com o olhar baixo, o que a gente diz? Não olhou nos meus olhos, não senti verdade nela. Tá mentindo, né? Não conseguiu olhar no meu olho. Quando a pessoa fala e não olha no meu olho, é porque tá mentindo. Então, isso já é uma questão de uma comunicação. Eu estou ali me comunicando de uma forma como mentiroso, né? Já é algo de senso comum. Para esses analistas, já há questões excepcionais. O que eles dizem, por exemplo? Vocês conhecem o caso da Daniela Pérez, filha da Glória Pérez? Conheço, professora. Eu não conheço, professora. A filha da Glória Pérez, gente, foi um dos casos, assim, os maiores assassinatos, assim, mais bárbaros da história do país, que teve uma grande repercussão. Depois vocês podem, para as que não conhecem, dar uma olhada na internet. Ela era protagonista na época da novela da Globo, a filha única da Glória Pérez, né? E o rapaz que contracenava com ela se apaixonou por ela, ela era casada, ele também era casado, né? Mas rola boatos lá nos bastidores que ele tentou ter um caso com ela e ela não correspondeu. O que aconteceu? Ela foi achada no matagal depois de encontrar com ele. Não foi faca, eles dizem que era tipo uma tesoura que ele apunhalou, né? Encheu ela de facada. Foi um assassinato muito cruel mesmo. Ela era super jovem, tinha 1 ano de casada. Por que eu estou dizendo isso, né? Porque o caso dele, quando ele foi fazer uma entrevista, depois de vários anos, acho que já tinha 20 anos do caso, ele foi dar uma entrevista, e ele olhava, foi até pro Cabrini, ele olhava, tem na internet, se vocês quiserem ver, ele olhava diretamente, gente, em nenhum minuto ele desvia o olhar do Cabrini. Ele não desvia o olhar, ele fica o tempo todo falando assim, ó, sem praticamente piscar, olhando para os olhos do Cabrini. O olhar dele não tem movimentação para canto nenhum. E todos os especialistas foram unânimes em dizer que, nesse caso, ele não está olhando nos olhos porque ele está falando a verdade, e sim porque ele ensaiou aquilo, porque quando ele está lembrando de algo que aconteceu, que envolve dor, sentimento, né? Ele ia ter que olhar em algum momento para o lúdico, para o lado do sentimento, enfim, e ele não olha, ele não tem essa indicação do olhar. Então, por mais que eu olhe nos teus olhos, em algum momento eu vou sentir alguma coisa. Ele não tem indicação nenhuma. Então, é um discurso ali ensaiado, onde o mentiroso propositalmente quer olhar nos olhos, porque ele quer que você creia que ele está falando a verdade. Isso já seria um caso excepcional ali da comunicação dele, onde ele quer passar que ele é verdadeiro, sendo, na verdade, um discurso mentiroso, né? Qual é a outra questão que geralmente a gente olha e tem uma visão assim de
Ah, e o fulano é muito perspicaz, às vezes até inteligente ou inquisitivo, misterioso, né? Vejam aí quando a gente coloca o óculos assim na ponta do nariz, dá aquela olhada, né, por cima do óculos. Isso aí também faz parte do código cultural, né, da linguagem. Aí vejam, coloquei esse exemplo do jurídico para vocês, que é a realidade que eu conheço, né, para a gente ter um modelo aí de linguagem do vestuário, tá? O caso o Suzane von Richthofen vocês conhecem, né? Conheço, professora. Sim, Vocês lembram quando ela foi dar, logo na época, acho que foi a primeira, gente, entrevista dela foi assim, aguardadíssima pelo país, que foi pelo Fantástico, que ela foi dar aquela entrevista do Fantástico com o advogado dela? Vocês conseguem lembrar? Eu vi, professora, é porque assim, a senhora está falando de um assunto que eu assisto vídeo num canal que se chama Não Minta para Mim, do Ricardo Ventura. É esse que eu tô E falando, do Ricardo, que vocês eu, falaram que não conhece. eu conheço. Eu amo o Ricardo, eu amo. E aí, professora, eu uso isso muito também quando eu vou fazer as entrevistas, né? Eu uso muito o que ele fala lá para quando eu estou fazendo as entrevistas e até quando eu vou fazer uma entrevista, né? Uhum. Isso que a senhora está falando do ensaiado, disso que aquilo, mas provavelmente quem está entrevistando deve conhecer também essas técnicas. Mas eu uso muito isso, eu utilizo muito isso. E nos vídeos dele, ele cita alguma coisa assim sobre a Suzane von Richthofen, sobre a vestimenta dela, né? Que o Uhum. uniforme. Eu, inclusive, assisti isso no vídeo da avaliação que ele fez da Nájila, Uhum. do Neymar. Foi Do o que eu caso do acabei de citar, esse da Nájila, que eu lembro também, que ele falou que foi pensado, né? Ela já se arrumou de forma e diferenciada, né? Que ela não foi costuma parecido. usar aquele tipo de roupa. Exatamente. Aí ele citou que foi parecido com o caso da Suzane von Richthofen, que foi também muito pensado, né? A vestimenta. Isso. Esse foi o canal que eu falei para vocês, gente. Tem o do Vitor Santos, que se chama Metaforando, e o do Ricardo Ventura, que é o Não Minta Pra Mim. Eu prefiro o Ricardo Ventura, porque não desfazendo do Metaforando, né? Mas é porque ele é o Metaforando, ele é perito técnico de expressões faciais. E o Ricardo Ventura, ele já analisa de forma completa, então eu gosto mais. Mas eu até indico para as meninas que não conhecem verem, né? Porque ele ajuda muito a gente a perceber as coisas. E foi ele, Alessandra, foi o Ricardo Ventura que fez essa análise do Guilherme de Pádua, do caso da Daniela Pérez, quando ele foi para o Cabrini. Então tem no canal dele lá, onde ele fala que nesse caso ele está olhando nos olhos, não quer dizer que ele está falando a verdade, muito pelo contrário, quer dizer que ele ensaiou o discurso dele, porque não é um discurso que ele relembra, que ele vai ao passado, enfim. Esse caso da Suzane von Richthofen que eu estou perguntando de vocês é porque quando ela foi dar essa entrevista, né, ela foi, salvo engano, com uma roupa da Mini. Na época chocou muito, porque também não era o estilo de... Ela era um estilo mais despojado, e ela foi com trancinha. Eu lembro que o cabelinho dela estava mais infantil, pantufa no pé, moletom da Mini, e tudo isso o advogado tinha preparado ela. Por quê, gente? Porque a minha linguagem, eu estou me comunicando também, né? Se eu quero, sei lá, ir para a noite, eu falo, hoje eu vou procurar alguém, né? Quando a gente sai para paquerar, a gente não vai usar a mesma roupa que a gente usa quando vai para a igreja, porque a mensagem que eu quero passar na igreja não é a mesma mensagem que eu quero passar quando eu vou procurar um namorado. Também não vai ser a mesma mensagem que eu vou passar quando eu estou numa entrevista de emprego, como a Alessandra falou. Né, numa entrevista de emprego, eu não posso excessos, eu preciso estar dentro de uma formalidade, mas não excessiva também, né? Tem um limite aí, já tem dicas até com relação a isso, para eu passar uma ideia de seriedade, mas não excessiva ao ponto de ser fake, né? O entrevistador olhar e falar, nossa, ela se forjou para estar aqui. Então, eu citei esse caso de Suzane von Richthofen porque realmente depois eles colocaram os microfones ligados sem avisar e eles conseguiram captar uma conversa do advogado com ela, onde ele dizia assim, olha, já sabe, chora muito, diz que você está muito mal, que você não consegue falar direito e que tudo foi influência do teu ex-namorado. Porque a ideia que ele queria passar, assim, uma menina muito pura, ingênua, que não sabia tomar suas próprias decisões e que foi influenciada pelo, no caso, o ruim da história, o maligno, que era o namorado dela que queria o dinheiro. Então,
para passar essa ideia de pura, de ingênua, de cândida, né, que foi recomendado essa roupa que é típica de infantil, né, infanto-juvenil, né, você usar uma vestimenta mais infantilizada. Então, tudo isso é muito bem pensado. Aí, os exemplos que eu coloquei para vocês eram dos servidores públicos. Antigamente, quando se ia pleitear cargo público em Roma, era obrigatório o uso de túnica branca, justamente para demonstrar que todos eles ali estavam com intenções de boa-fé, né? De pureza com relação às intenções para estar trabalhando, né? Por isso, vem a questão aí dos candidatos. Olha a palavra candidato, vem de cândido, né? Que do latim remete a isso, pureza, inocência. A toga também, que é preta, sempre dos juristas, né, dos juízes. Vocês veem que tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, qualquer lugar, sempre a toga é preta. Por quê? Porque essa questão de ser preto simboliza eu ter seriedade, representa a compostura também. Vejam aí embaixo questões aí de palavras, né, porque a nossa língua ela vem do latim, que ligam a questão de propriedade com a roupa. Por que isso? Porque quando eu entro numa roupa, eu estou me apropriando, eu estou ali me vestindo uma coisa, né? E eu quero passar essa ideia de habitação também. Então, vejam, se eu utilizo sempre vestimenta infantil, aquilo faz parte de mim, da minha personalidade, eu quero passar alguma coisa com aquilo. Aí, vejam, casa, que se aproxima com casaca, capa, cabana, e aí capana também, habitar e hábito, né? Isso já é um estudo linguístico já voltado para essas significações. Aí, gente, eu falei para vocês que a gente precisa sair dessa aula entendendo que a linguagem é diferente de comunicação, né? Se eu estou lidando em um monólogo, por exemplo, a linguagem, porque tenho um código linguístico que eu estou utilizando, estou falando comigo mesmo, estou refletindo, tem uma mensagem que está sendo apresentada ali, só que não tem ninguém recebendo. É só eu, estou sozinha nesse monólogo. E a comunicação, o que a gente viu hoje? Ela vem do relacionar. Ela faz parte das relações humanas. E para eu me relacionar, eu preciso ter um emissor. Ou preciso ter um receptor. Emissor sou eu, né? Esse emissor, gente, pode ser um só ou podem ser vários, mas no mínimo um. Então, se no mínimo eu tenho um emissor e um receptor, no mínimo é exigido para o ato comunicativo ser eficaz aí uma bilateralidade. Não há, portanto, comunicação unilateral, mas linguagem há, tá? Então, eis aí a diferença, tá? E aí, todos os elementos aí envolvidos nesse ato comunicatório precisam, sim, ser eficazes para eu conseguir o objetivo da comunicação que a gente viu nos slides passados, que é o quê? Entendimento. Para haver comunicação, tem que haver entendimento. O que pode aí defasar o meu entendimento, né? Quando há algo errado na mensagem, quando há algum problema no canal, quando há algum problema no código, ou até mesmo, né? Não há que se falar em comunicação quando não há um receptor. Aí, gente, o cuidado que eu sempre tenho de avisar aí, o ato não comunicativo, ele também já é uma comunicação em si, né? Quando você escolhe não dizer, você já teve ali o seu momento de comunicação. Você está se comunicando de uma forma, às vezes, tácita, né? A gente tem esse dizer que quem cala consente, porque muitas das vezes, se você não argumenta, não reflete por aquilo ali, é como se realmente você tivesse culpa no cartório. Isso não quer dizer sempre, né? A gente sabe que todo mundo, a gente até vê os filmes, né? Tem direito de permanecer calado, você não precisa. Mas, sim, há situações onde o não dizer diz muita coisa, tá? Então, esse ato aí da não comunicação também é considerado um ato comunicativo. Aí vejam aí a questão do ruído. Acabei de falar aqui que para a comunicação ela ser eficaz, para haver entendimento, eu preciso observar todos os pontos envolvidos, que são chamados dos elementos da comunicação, que são receptor, emissor e tudo mais. Aqui a questão do ruído, a gente sempre fala isso, né? Tá havendo ruído de comunicação entre nós, né? Quem nunca escutou essa frase? E aí, nem sempre, gente, por exemplo, vai ser a culpa do emissor, é o emissor que falou errado, às vezes é o receptor. Vejam, por exemplo, se eu estou falando aqui em uma língua, né, que vocês não sabem, aí nesse caso o ruído de informação é meu.
porque eu preciso estar, se eu sou a emissora, entender quem vão ser os meus receptores para poder adaptar a minha mensagem para aquele código, né? No caso aqui, a língua portuguesa. Mas se eu estou falando português, vocês também entendem, né? E aí, por algum momento, vamos supor, vocês não conhecem alguma variante linguística que eu usei, aí já é uma questão do receptor, né? Um desconhecimento por parte do receptor de alguma questão regional. Vejam aqui que a gente tem muitas questões do amazonês aqui que não necessariamente a minha família, por exemplo, que é de Minas Gerais, entende, né? E aí, da mesma forma, um gaúcho não vai entender. Cada região tem as suas variantes linguísticas, tem os seus termos que querem dizer coisas completamente diferentes, às vezes a mesma palavra que quer dizer uma outra coisa lá, e aí isso pode se tornar, sim, um ruído linguístico, tá? Da mesma forma também pelo canal, pelo código, enfim, às vezes pela própria mensagem. Vejam aí alguns exemplos que eu coloquei nos slides, tá? Vamos supor aqui, né, que o juiz ele vai ouvir o réu, o acusado, mas esse acusado é surdo e mudo, faz uso da Libras para se comunicar. O código linguístico dele é a língua brasileira de sinais. Mas o juiz não tem conhecimento. Nesse caso, é imprescindível ter um intérprete de Libras. E se não tiver, a comunicação sim será comprometida. Vai haver ruído, ele não vai entender nada. Nesse caso, o que se faz, né? Se marca uma nova data para essa escuta, onde sim vai haver obrigatoriamente esse intérprete, tá? Mesmo a questão aí voltada para o direito que eu botei para vocês, é quando há a quebra de sigilo entre os jurados, né? Os jurados, eles não podem, a gente não pode saber detalhes, né? Quem são, qual é o nome, qual a idade, enfim, é uma coisa sigilosa. Quando há essa quebra aí, houve também um ruído. Vejam aí na questão do cinema, já é um exemplo voltado mesmo para o nosso dia a dia, né? Vou assistir lá um filme em inglês. Se eu não sei falar inglês, né? Eu vou precisar da legenda, porque se não tiver legenda, vai ter um ruído comunicativo também, não vou conseguir estar entendendo o que está sendo passado ali. Da mesma forma, né, os nossos filmes brasileiros, quando são passados lá, também vão precisar, né, para quem não conhece ali, não é falante, não é nativo da nossa língua portuguesa, possa entender. Numa sala de aula aqui, né, é o que eu já usei o exemplo para vocês, também já falei desse código. Preciso estar usando o código do receptor, que no caso são vocês, os alunos. Aí veja os elementos que a gente acabou de ver, né? Tem o emissor, que é aquele que está falando ou oralmente, né, ou não verbalmente aqui uma mensagem, para uma segunda pessoa, que é o receptor, através de um código. Qual é o código que a gente está utilizando hoje aqui, gente? Né? A gente está usando o código da língua portuguesa na modalidade oral, porque nós estamos conversando, né? Mas através do canal, aqui no caso é a internet, mais especificamente o Zoom, né? É o canal que a gente está usando para que essa aula esteja disponível. O referente, às vezes é pessoa, mas às vezes é coisa também sobre o que eu estou falando. Aqui, no caso, o meu referente é a comunicação. Eu estou falando para vocês sobre comunicação. Poderia ser sobre alguém, né? Caso eu estivesse falando de alguém. Aí aqui eu deixei um vídeo para vocês verem em casa, tá? Com esses slides depois, porque é bem resumidinho, é 5 minutos dele falando, só para enfatizar isso que a gente já conversou. A questão da comunicação exige relação, exige bilateralidade, exige entendimento, exige que não haja ruído, né? A linguagem já não. Aí a gente entra em 2 modos aí do processo comunicativo, passado esse momento onde eu já entendo o que é comunicação e o que é linguagem, né? Como é que eu faço o uso da comunicação por meio da linguagem? Eu posso estar utilizando tanto da linguagem oral quanto da linguagem escrita. Como é que eu vou fazer isso no meu TCC, aquilo que eu falei para vocês? Vou apresentar um workshop. O workshop ele é verdade, é quando vocês fazem um trabalho, vocês vão lá numa comunidade, por exemplo, né? Já trabalhei em casos de alunos que estavam trabalhando sobre violência doméstica, eles escolheram um bairro onde as denúncias eram muito altas sobre muitos BOs, né, de violência doméstica, e eles foram naquele bairro para levar informação de violência doméstica. Então, o workshop ele tem essa característica de você falar com a comunidade que precisa sobre aquele determinado assunto. Vocês aqui que são futuros administradores, né?
se vão pensar no caso de administração hospitalar, vão precisar estar falando com quem? Com esses gestores hospitalares, com essas pessoas que estão à frente ali da área de saúde. Então, essa questão da oralidade aqui no TCC, ela é aplicada de acordo com essa finalidade. Quem vai apresentar do modo tradicional, o professor ali na banca assistindo, né, já não vai se preocupar com o receptor. Qual é o bairro que eu estou indo? Quem é que está me ouvindo? Não, você já sabe que há uma formalidade acadêmica, onde os professores vão estar te ouvindo. Então, a tua oralidade já vai ser de forma diferente, tá? O que é importante aqui da gente saber, que os livros dizem, que o manual nos diz, né, de redação oficial, é que, obviamente, a oralidade ela é mais dinâmica, né? Ela passa por processos mais rápidos. Geralmente, aquilo que a gente pensa de forma mais rápida, a gente já consegue processar falando. Quando eu vou fazer pesquisa, a gente não tem esse dinamismo, assim, de pensou, como é no falar, né? Pensei e falei, né? Eu preciso criar métodos até chegar a esse momento da escrita, é por isso que é metodologia que eu sempre retomo para vocês. Então, a escrita, ela se difere nesse sentido que ela é mais pensada, ela não é tão espontânea como a modalidade falada, e também, né, a escrita ela é mais preocupada com a boa gramática, com questões da concordância, com questões, né, das normas realmente da língua portuguesa, coisa que na oralidade, a depender da situação que eu estou, se a comunicação é de fato eu ser entendida, se eu estou no meu ambiente familiar, por exemplo, não tenho que ter essa preocupação, não vai ser errado, porque dentro daquela situação é possível. Quando que eu sei que eu estou cometendo um erro linguístico, gente? Que antigamente o povo falava erro é quando eu falo errado de acordo com a gramática. Na verdade, o erro é quando eu falo de forma inadequada para o meu receptor, de acordo com o meu objetivo. Então, se eu estou apresentando um TCC, eu tenho um objetivo, como eu falei para vocês aqui, dizer para os meus professores sobre a minha pesquisa. Isso vai me exigir uma seriedade maior nessa minha apresentação. Se você está explicando para sua mãe sobre a sua aula, você não tem essa exigência. Então, não vai ser erro linguístico você falar no coloquial, muito pelo contrário. Você imagina você chegar para sua mãe e ficar conversando com ela como você conversa com um professor numa apresentação de TCC. Isso sim vai ser inadequado. Então, o que é certo? Eu adequar de acordo com o objetivo, pensando em quem está me ouvindo. E o errado é quando eu falo, por exemplo, numa situação formal, de forma informal, ou numa situação informal, de forma formal. Aí vai depender disso, tá? Na linguagem escrita, veja bem, o contato de vocês, quando vocês escreverem o TCC de vocês, vai ser indireto com quem está lendo. Vocês vão estar publicando, vocês não sabem nem quem vai estar lendo, gente. Pode ser pessoas de outros países estejam abrindo, digitando o tema de vocês de administração. Deixa eu ver aqui o artigo da Alessandra, gostei, eu vou ler. E vocês sequer vão saber quem é essa pessoa. Justamente por não saber a realidade deste receptor, é que eu preciso ter uma linguagem mais impessoal, onde todo e qualquer tipo de receptor vai me entender. É por isso que vocês vão começar a ver comigo aqui padronizações. É por isso que a gente cria tantas regras também nesses documentos oficiais. Ai, meu Deus, por que essa chatice de formatação, né? De ABNT? Por que também nesses documentos, exato, eu fiz tanta coisa, tem regra de endereçamento, tem vocativo certo. Por que isso? Justamente por isso aí, gente. Para que todo aquele que receba aquilo consiga entender. Aí, veja, eu tenho um manual de redação oficial que é nacional. O gaúcho vai obedecer a mesma regra que o amazonense. Então, não tem como ele falar, eu estou lendo esse documento aqui do Amazonas, eu não entendi, tá? Essa é a ideia. Todos os receptores estarem entendendo. Então, vejam aqui que é aquilo que eu falei para vocês. A linguagem escrita, ela é mais pensada, ela é mais refletida. Porque se eu tenho um objetivo, lembra que a gente viu nas funções da linguagem, qual é a função da minha comunicação, aliás, função da comunicação nas ciências sociais, aqui no caso da administração. Eu tenho uma intenção e eu tenho um objetivo para pensar na hora de escrever. Se eu tenho um objetivo, eu preciso pensar como que vai ficar mais claro eu passar isso para o papel na hora da minha pesquisa. Então, isso exige um cuidado maior. Muitas vezes isso gera um bloqueio. Os meus alunos de TCC falam, professor, eu fico pensando tanto como que eu vou falar correto, como que eu vou escrever bonito, como que eu isso, que eu não consigo escrever nada. Meu Word está lá em branco. Aí, o que é que eu digo para eles?
Escreva no coloquial, da forma que você for falar, na forma que vem na mente. Depois que está tudo ali escrito, você vem numa segunda revisão, passando para a formalidade. Né? Isso é uma técnica já para não bloquear assim, o aluno. Né? Tem gente que consegue estar pensando e já está escrevendo no formal. Né? Se isso já faz parte do seu dia a dia, ok. Quem tem essa dificuldade e consegue e acaba bloqueando o pensamento, escreve da forma que está pensando, depois você vai ter um momento de correção, tá? Mas, de fato, a gente acaba sim pensando mais quando a gente vai escrever. Quer falar, Giovana? Professora, só para avisar que a Juliana, a internet dela caiu, por isso que ela saiu sem querer da aula. Ah, foi? Tá bom. Mas a gente já está finalizando também, que eu sei que vocês ficam muito cansados. Vou só terminar esse conteúdo aqui e a gente já para. E aí, a língua falada, gente, quando eu falo assim, está provida de recursos extralinguísticos, ou seja, além da língua, né? A gente acabou de ver aqui questões da comunicação não verbal, que faz parte desses recursos, né? A forma como eu dou entonação. Veja, eu falo com vocês, se eu quero enfatizar alguma coisa, eu posso falar pausadamente, por exemplo. Se eu estou falando assim, eu estou querendo enfatizar essa palavra pausadamente. Então, eu consigo dar entonações, eu consigo gesticular, eu consigo fazer expressões com o meu olhar. Vejam que já é tido, né, para esses estudiosos aí da linguagem facial, corporal, quando eu faço com a sobrancelha, que eu estou ali afirmando, eu estou enfatizando, é tido como realmente, né, um afirmativo do que eu estou fazendo. Gestos que os jornalistas usam, vejo que os jornalistas sempre fazem pontos assertivos, eles estudam isso na faculdade para estar passando. Enfim, tudo isso, essas expressões, a vestimenta, tudo isso auxilia no processo da língua falada. Eu não tenho nada disso na escrita, gente. Então, é por isso que eu preciso pensar muito bem. Se não pode gerar ruído comunicativo. Se eu não pensei bem no que eu vou utilizar, eu posso gerar confusão. Daí que, por exemplo, geralmente eu faço uma revisão de figuras de linguagem com os alunos de metodologia, porque acontece que quando eu vou fazer TCC científico, tem aluno que quer usar muito, quer usar a questão de metáfora, quer usar essas coisas, só que aí eu coloco um lado subjetivo, interpretativo, voltado para o meu leitor, que não é legal, porque pode ser que ele interprete de uma maneira errada, não é a minha intenção. Se eu tenho uma intenção, eu tenho que deixar muito clara a minha intenção. E aí, essa figura de linguagem é errada para o português? Não é. Tem uma intenção, por exemplo, por trás da metáfora, mas eu não vou poder estar usando na minha redação científica, entende? Porque aí sim eu vou estar gerando confusão no meu leitor. Então, a escrita, ela é o quê? Precisa. Aí eu vou deixar, gente, para dar continuidade disso aqui, que já vai ser muito conceito de novo, dos níveis de linguagem, tá? Para a aula que vem, para não ficar muito cansativo para vocês. Não saiam agora, porque eu vou fazer a chamada, tá? Alguém... Não, tudo tranquilo. Só queria o PDF que a senhora estava falando, professora. Do Manual da República? Sim. Eu vou anexar nesse... Gente, ainda estou apanhando um pouco com esse... Eu ainda estou, igual vocês, aprendendo a usar o site do IDAM. Mas eu vou anexar lá. Eu vou pedir ajuda do Tá bom, então. professor Matheus, tá? Para Tá. ele colocar para mim no sistema. Aí vocês já conseguirem abrir. Vocês estão conseguindo já abrir pelo idam.edu? Sim, professor. Esse slide da aula de hoje a senhora já vai colocar também? Hoje Sim, eu vou mandar para o professor Matheus colocar também, junto com o manual. Eu acredito que amanhã, devido ao horário, aí eu peço para ele colocar amanhã, para não mandar recado uma hora dessa, tá? Mas aí amanhã já vai estar para vocês. Tá bom. Espera aí que eu estou abrindo aqui a chamada. Alessandra. Tá aí, né? Giovana. Tô aqui, presente. Juliana foi aqui, caiu a internet, né, gente? Mas eu voltei, professora. Sou eu. Tá aí. Já voltou, Ju. Lorena e Rafael não estão aí, né? Estou aqui, professora.
Lorena tá aí. Rafael não tá? Gente, e aquele colega que estava na primeira aula? Como é o nome dele? Não estou vendo ele na chamada. Alguém lembra o nome dele? Para eu perguntar do professor Matheus, que ele não está aqui, não. Na lista da chamada de vocês. Professora, na verdade, aquele aluno, eu acho que ele assistiu só aquela aula mesmo. Depois Ele não está assistindo com vocês, não, nas outras disciplinas? ele não assistiu as outras aulas, pelo menos eu não vi ele presente nas outras aulas. Ah, tá. Tá bom, o Lucas está até me informando aqui. Beleza. É porque eu já ia dizer que tá com um problema aqui no coisa da chamada que não tá ele. Então tá, meninas, já coloquei presença para todas vocês. Eu vou estar anexando o material amanhã, tá? Eu esqueci de falar, o Lucas pode finalizar a gravação, esqueci de te falar, desculpa. Semana para vocês, tá? Já pensem aí em como executar isso que a gente está aprendendo sobre aprendizagem, tá bom? E a gente Tá bom, professora, obrigada. Boa noite. Beijo. Bom fim de semana, professora, para a senhora também. Muito Obrigada. obrigada.